Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula de robótica do 9º ano. Hoje nós estaremos com as aulas 7, 8, 9 e 10 do nosso material digital, ok? Eu sou o Rodrigo, homem branco, cabelos e olhos castanhos claros. Estou vestindo uma camisa preta com um casaco preto, calça verde e sapatênis da cor bege clarinha, certo? Então vamos começar pelo nosso cronograma da semana 5. Nós estamos na semana 5 aqui com as aulas 7, 8, 9 e 10 do 9º ano. Semana 6 vão voltar ao ensino médio, 9 e 10, e na semana 7 voltamos aqui com o 9º ano, e agora vai ser só uma dobradinha, né, de aula, as aulas 11 e 12 apenas, ok? Próximo slide. E nossos objetivos do nosso planejamento está aqui, né, elaborar um plano de aulas das aulas 7, 8, 9 e 10, né, do 9º ano, identificando esses possíveis desafios e selecionando estratégias pedagógicas e didáticas alinhadas aos objetivos e conteúdos de aprendizagem, a fim de definir as metodologias mais adequadas para a sala de aula, certo? E os dois últimos objetivos são das nossas aulas, né? Construir um protótipo maker de uma estação meteorológica, desenvolver as habilidades próprias da cultura maker e também construir o nosso protótipo, né, maker de pluviômetro e um anemômetro, né, e relacionando, né, a biruta com a bússola para orientação e direção do vento, certo? Próximo slide. Aqui nós temos as nossas capas do material digital, estação meteorológica construindo um protótipo, o 7.8 e o 9.10, estação meteorológica construindo um pluviômetro e um anemômetro. Próximo slide. Trazemos também o escopo sequência, uma visão para vocês terem um panorama geral, né, do nosso escopo sequência dessas duas aulas, e também o link do escopo sequência no repositório. Ok? Próxima aula. Opa, desculpa, próximo slide. E aí nós temos aqui os conteúdos e objetivos das nossas aulas que estão lá no material digital. Aula 7 e 8 e aula 9 e 10 aqui mais embaixo. Ok? E aí, pessoal, estão preparados aí para a gente começar o nosso planejamento? Bom, prontos para começar essas aulas 7 e 8, pessoal? Vamos lá, então, ó. Já começando, para começar mesmo, para começar do slide 3 e seguindo para o foco do conteúdo do slide 4, né? Nós temos, eles falam sobre cultura maker e materiais não estruturados, certo, pessoal? Então, o que a gente deve destacar aqui? Vocês devem explicar que essa cultura maker na robótica, né, que um maker na robótica, é essa abordagem de aprendizagem, né, prática, certo? Valorizando principalmente a criatividade, né, ao fazer um determinado protótipo, um determinado objeto, ok? Principalmente resolvendo os problemas, né, que o protótipo, né, demanda com o decorrer do tempo. Mostre para os alunos também que isso aí vai se encaixar perfeitamente nessa robótica que a gente está tendo, que é a robótica, né, educacional, né? Porque eles vão estimular eles próprios, né, os alunos, a projetar as suas soluções no mundo real, né? Eles vão encontrar problemas e vão ter que projetar essas soluções que vai ser no mundo real, no caso da nossa aula. E aí reflita com os alunos, né? Mostre essas imagens aqui e pergunte para eles quais esses objetos aqui, do carrinho, papelão, esses materiais não estruturados, né, poderiam ser usados num projeto de robótica. Ressalta também que esses aí são os materiais não estruturados, né? Explicando, né, o que são esses materiais. São materiais que podem ser utilizados, né, para fazer um outro tipo de objeto, outro tipo de protótipo, ok? E aí depois vai para o slide já do 8 e 9, que fala sobre a criação de um protótipo. Vai falar sobre como as etapas que a gente tem para se criar um protótipo, né? Então vocês sigam sempre os slides, leiam, mostre também que o erro faz parte da chance do aluno de fazer, de acertar, né? O erro faz parte do trajeto, né, do nosso protótipo, né? Do fazer do nosso protótipo, e use esse ciclo de prototipagem como método de ensino, né? Que é primeiro planeje, depois vai construir, teste, avalie e ajuste, certo? Não se preocupe que está tudo aqui no material digital explicadinho para vocês. Se quiserem ter mais dúvidas, a gente também sugere alguns links para vocês, e também as anotações podem conter definições e sugestões para vocês também, dentro das anotações desse PPT. Importante vocês darem também exemplos visuais, né, de diferentes fidelidades. Fidelidades aqui, de protótipos que são de baixa fidelidade a um conceito original, o média fidelidade e a alta fidelidade. Também, ó, baixa fidelidade, a gente dá um exemplo de um robô feito de caixa de papelão e palito. O média fidelidade, estrutura com formas e proporções mais definidas. E alta fidelidade é aquele robô funcional com motores, né, sensores e carcaça final, certo? Então, vocês já estão
no nosso componente de robótica, já estão estudando, e vocês estão passando para os seus alunos, né, todas essas etapas, né, de eles fazerem um robô que é um robô não funcional até o de alta fidelidade, que é um robô que já faz de tudo, né, que movimenta com servos, motores, com motor DC e tudo mais, e com nossa shield. Também monte uma galeria de protótipos, certo? Com feedbacks, né, entre os alunos. Ou seja, todos os protótipos que vocês forem fazendo com os alunos, vocês vão montando uma galeria. Ou mesmo os protótipos que vocês possam trazer para a sala de aula, coloquem nessa galeria para eles poderem visualizar as possibilidades da robótica educacional que a gente tem, que a gente pode fazer dentro da robótica educacional na sala de aula, certo? Isso aí vai ajudar os alunos a se engajarem mais no projeto e terem mais vontade de aprender, né, cada vez mais. Próximo slide. E aí começamos na prática que vai dos slides 10 a 23, né, que vai ser a prototipagem da nossa estação meteorológica. Aqui nós temos as nossas materiais necessários, tudo que vai ser necessário. Então a dica para melhor organização desses materiais é o quê? A gente dá 3 etapas antes da prototipagem, durante da prototipagem e depois da prototipagem, certo? Então 3 dicas aqui que a gente traz de planejamento. E o importante para você mostrar para o aluno que prototipar é errar, certo, pessoal? Então você faz parte do processo você errar, porque só através do erro que a gente pode descobrir, sanar esse problema e melhorar o nosso protótipo a cada construção, reconstrução no caso, né? Então, usa isso a favor de vocês, pessoal. E não se esqueçam de ter essa flexibilidade e adaptação nos projetos. Se você está vendo que não está dando certo, ou um aluno chegou com um plano que deu certo, diferente, pode deixar adaptar, não tem problema algum, certo? Ele vai atingir o objetivo, que é construir essa estação meteorológica, não tem problema, deixa ele fazer, seja flexível para essas adaptações que possam ocorrer durante o processo. Aqui, continuando os slides, a gente tem aqui, ó, antes da prototipagem, o que a gente faz? Apresente o objetivo da estação meteorológica. Então vocês vão explicar, bem de forma simples, qual vai ser o objetivo dessa estação. Vai ser medir a umidade e a temperatura do solo e do ar? Aí vocês expliquem direitinho, de forma simples para o seu aluno. Organize também o material com antecedência, ou seja, prepare os kits, né? Organiza antes da aula, para não faltar nenhum durante a aula, porque perde o tempo, aí acaba faltando no final da aula. E planejamento no papel, certo? Você oriente os alunos a desenhar, fazer esses sketches, né? Os seus rascunhos do seu protótipo da estação meteorológica no papel primeiro, antes de fazer a montagem, certo? Lembrando que construir essa estação vai estar tudo do slide 10 ao 23, vão estar todo passo a passo com também algumas medidas que a gente traz para você dentro do material. Pode passar? Segunda etapa que a gente sugere para vocês é durante a prototipagem, né? Então, antes da prototipagem, agora durante a prototipagem, você vai já estar construindo o protótipo. Então, fomente o trabalho em equipe dos alunos, né? Sugira que cada aluno fique responsável por cada processo. Um corta, o outro cola, o outro pega o papelão, certo, pessoal? Para melhorar essa dinâmica do trabalho em equipe. E também tomar muito cuidado com a cola quente, para não ocorrer nenhum acidente com a cola quente, certo? Orientando sempre eles a usar com segurança, sem brincadeiras. E espaço para os sensores, né? No protótipo, sempre oriente eles a deixar o espaço para colocar os sensores, certo? Para não acontecer de chegar no final da montagem, você não consegue encaixar o sensor, porque quando está montado é muito mais difícil de cortar, certo? E próximo slide, depois da prototipagem, que é fazer os testes e os ajustes, né? Que faz parte desse teste, né? Que você vai ver se tem um erro ou não, nos sensores ou na montagem mesmo, né? E para você fazer o ajuste. Tem algum erro? Ajusta. Mostre para ele também da reutilização de materiais. Sempre guarde os sensores e os componentes, né, eletrônicos para as outras aulas, né? Tudo que for possível guardar, guarda. O que não for possível, deixa de lado, certo? Então, para você que é importante é você estimular o aluno a reaproveitar esse papel e papelão que estão usando. Ou seja, não usar um pedaço de papelão grandão para fazer uma pecinha pequena. Então, usar o papelão na íntegra, ou então guardar aquele pedaço que sobrou. E a apresentação final, né? Depois você faz a apresentação com os alunos, incentivando eles a falar sobre qual estratégia eles usaram para a montagem da sua estação meteorológica, por que vocês optaram por colocar o sensor aqui e ali, então, quais os problemas que enfrentaram, certo, pessoal? Então vocês deixem esse tempo no final para o feedback, né, dos alunos e para você ter essa conversa saudável e bastante educativa, certo? Mas então, vamos para nossas perguntas agora. Bom, pessoal, com nossa estação meteorológica pronta, né, que na aula passada
nós fizemos na 7.8, deixamos ela a caixinha só pronta já para receber o pluviômetro, o anemômetro e os sensores, certo? Agora vamos para as aulas 9 e 10 aqui do nosso material digital, já com o slide 3 e 4, que vai fazer a contextualização, né, do nosso tema aqui. Então aqui a gente sugere para vocês apresentarem os slides, né, explicar a relação dos dois entre si, né, que para começar, começa falando sobre a agricultura, né, e a tecnologia que mede a quantidade de chuva que cai e o vento dentro da agricultura, certo? E o outro aqui já vai falar sobre a chuva e o vento, ok? Então, se assegure que o estudante ele compreenda claramente, né, a relação, né, do impacto do clima na produção agrícola e com isso, né, eles entendam também os meios técnicos que podem ser empregados para monitorar justamente essas variações climáticas para ajudar nas produções, né, agrícolas. Tanto produções agrícolas como nas produções, como nos parques, né, ambientais, como isso pode ajudar, né? Então, deixem claro nesses dois slides. Passando dessa contextualização, a gente vai para os outros slides. Próximo slide, por favor. 5 e 8, né, que já vai falar sobre o pluviômetro e o anemômetro. Né? Então, a gente sugere para convidar aqui, como são textos, convide os alunos para lerem os conceitos, né, principalmente que está em amarelo, né, esses trechos destacados aqui. E depois você vai comentando esses exemplos que eles estão dando. Certo? Do lado tem a imagem do pluviômetro, né, também um pluviômetro feito, né, de garrafa PET, né, e uma régua, né, uma régua escolar. E o anemômetro também. Vocês façam a mesma coisa, explique. O importante é explicar o que é o conceito de cada um. O que faz o anemômetro, o que faz o pluviômetro. Depois que eles tiverem entendido isso aí, né, para que eles servem, vocês vendo qual a utilidade deles dentro para a previsão climática, dentro do nosso cotidiano. Aí vocês podem passar, né, os vídeos. Né, no caso, o pluviômetro, tem um vídeo aqui no slide 6 do pluviômetro aqui, onde ele explica como funciona o pluviômetro. E depois do slide 7, no 8 também está explicando como medir a intensidade do vento, certo? Então, a gente traz esses vídeos aqui justamente para exemplificar, para ilustrar para o aluno o que cada aparelho, né, cada sensor desse faz. E isso é bom para que ele tenha, né, clareza na hora do conceito. E aí nós partimos para a prática, depois de saber o que é anemômetro e o pluviômetro, nós vamos construir o nosso pluviômetro aqui, que aí nós temos o slide 12, os nossos materiais necessários, e no slide 18, né, como ele deve ficar. Entre esses slides vão ter todo o passo a passo de como construir, de como fazer o pluviômetro, certo? Então, antes de você iniciar essa atividade, na prática você veja se tem todos os materiais em mãos, certo? Peça para os alunos se dividirem em grupos de 5, né, 4 a 5 pessoas, 5 estudantes, né, por grupo, para que eles possam dividir as tarefas entre si e trabalhar o lance da cooperação, né, da colaboração entre si, certo? E também peçam que eles façam as medições, né, como o passo a passo da atividade. Sigam as medições que estão aqui entre esses slides 12 a 18, certo? Tem que ter todas as medições lá, para facilitar também a vida de todo mundo. E caso os alunos achem necessário, né, eles podem também fazer ajustes, né, no seu pluviômetro. Eu vou fazer o meu medidor com régua ou com papel, certo? Depois, nos próximos slides 19 a 26, já é a construção do anemômetro, que vai ser o quê? Vai ser o nosso medidor do vento, né, que vai medir a velocidade do vento. Então você orienta também eles a iniciarem o material ou a iniciar a atividade já com material em mãos, certo? Também ter segurança, né, na hora de trabalhar com estilete, tesoura pontuda, né, para não ocorrer acidente, principalmente na hora de cortar as garrafas, certo? Usa mesas de corte, caso não tenha mesa de corte, usa papelão, certo? Para cobrir a mesa, para não ficar aquela mesa, estragar a mesa da escola, né, as carteiras da escola. E durante a atividade também você tem que manter, você, professor, deve manter essa supervisão constante no aluno para sanar as dúvidas e para ver se eles estão utilizando de maneira correta todos os artigos, né, todos os estiletes, as tesouras, né, a cola quente, para ver se não vai acontecer nenhum acidente, ok? Então, sempre com essa supervisão constante. E aí, próximo slide, por favor. A gente tem o resultado do nosso projeto. Depois de todos esse passo a passo, você também vai poder falar para o aluno que você pode customizar o seu projeto do pluviômetro e do anemômetro, certo? Lembrando que sempre peça para os alunos, sempre traga para os alunos exemplos reais. Por exemplo, como tem no material digital, a foto da estação meteorológica, do sensor pluviômetro, do anemômetro, certo? Para que eles possam ver, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem pedir para eles pesquisarem na hora. Pessoal, vamos pesquisar, me dê um exemplo aí. Me fala como que mede a velocidade do vento, como que mede a intensidade da chuva, a quantidade de chuva que caiu, certo? Peça para eles também participarem dessa pesquisa. Também é interessante. Então,
Lembrando que também aqui ó, que os estudantes eles vão ter usado, né, nessa confecção os materiais não estruturados, que são materiais, papelão, garrafa PET, que depois de usados eles podem ser reutilizados para fazer, né, outra função, ok? E aí nós terminamos a nossa prototipagem, e aí terminamos essa aula 9 e 10, vamos lá para os envios de tarefas, que nessa aula 7 e 8 vai ter a realização de questões, pessoal. Então vão ter que fazer o registro das questões lá no site. E nas aulas 9 e 10 também haverá o registro de atividades, né? Acesse então o gerenciador para realizar o envio da atividade, professor. Você tem que enviar a atividade para os alunos poderem fazer o registro, certo? Aqui tem todo o passo a passo, e para saber mais sobre como enviar a tarefa, tem a nossa playlist de orientações adicionais, né, que você vai poder encontrar aqui no nosso slide de materiais de apoio, né, com kit de robótica, passo a passo das prototipagens e programações, certo? E também o nosso QR Code aqui de pesquisa para vocês darem a sugestão, né, sobre o nosso planejamento de aula de robótica, né? Dê sua opinião, que é sempre bem importante, sempre bem-vinda. Certo, pessoal? Fico por aqui. Até a próxima.